Rafaela, tivemos IBCBR hoje, né, e traz aí uma sinalização de uma perda de fôlego da economia no último trimestre de 2024. A desaceleração do PIB para 2025 também é um consenso entre os economistas, só que, no entanto, a gente vê algumas divergências, de fato, sobre a intensidade e o timing desse arrefecimento. Primeiro, eu queria entender, né, a sua leitura, quais variáveis que podem surpreender, alterar este cenário, seja para melhor ou seja para pior. A gente até fez uma revisão de cenário na sexta-feira, aqui no Inter, a gente divulgou uma expectativa de um PIB realmente mais fraco para 2025. A gente está prevendo um PIB mais próximo de 1,5, e um cenário que isso contribui até para a política monetária ser um pouco menos agressiva, parando ali em 14,75. A gente estava observando nos dados de dezembro, que foram divulgados aí ao longo dos últimos dias, antes do IBCBR, e houve algumas surpresas do ponto de vista da atividade já em dezembro, com a atividade já esfriando entre novembro e dezembro. E acho que é importante destacar que isso é uma boa notícia. Obviamente, né, que queda do PIB, ou PIB crescendo, queda da taxa de crescimento do PIB. A gente não espera queda do PIB. Mas... Tá. Não, Rafa, só deu uma travada, mas a gente continua, estamos te ouvindo. Pode concluir, por sinal. Sim. Então, uma queda da taxa do PIB, da taxa de crescimento do PIB, é uma boa notícia para a economia hoje. A gente vê uma inflação acima da meta, uma inflação bastante pressionada, uma inflação de serviços, que é uma inflação de demanda. Então, é bem-vinda essa desaceleração da economia. Qual vai ser o ritmo dessa desaceleração ao longo de 2025? A gente tem ainda alguma incerteza, né? Por um lado, sinais, né, um PIB bem mais fraco no quarto trimestre, em dezembro, indica que a economia começa o ano um pouco mais fraca do que o mercado esperava. Por outro lado, a gente tem algumas boas notícias, por exemplo, o agro parece que vai ter uma safra muito positiva, a gente ainda tem um aumento do salário mínimo, que pode dar um gás adicional aí para as famílias no começo do ano. Então, o PIB ainda deve ter algum crescimento, mas sem dúvida um crescimento bem menor do que no ano passado. A grande dúvida que a gente fica é a reação do governo, né? Como eu estava ouvindo o debate anterior, o que o governo vai fazer quando ele começar a entender que os dados de atividade são dados de queda, né? Essa reação vai ser em qual sentido? Eu acho que essa é a grande dúvida que a gente tem para 2025.